Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo os pacientes, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, com seus auxiliares, nos hospitais da ProSaúde e em todos os hospitais do Brasil. Rezando esta Santa Missa, peço a Deus que conceda aos enfermos a graça da recuperação da saúde e o retorno a seus lares. Que abençoe os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares em sua dedicação aos irmãos doentes. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Concedeu Deus Todo-Poderoso que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então
Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada. Ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio o primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles.
Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, a pregação de Jesus que lemos neste domingo, ela é direta, ela não faz curvas, ela não amacia, ela não adapta. A simples pregação do amor pode soar como um estribilho de uma música cansativa, que já se sabe, que já se escutou e que se já ouviu cantar tantas vezes. Hoje, o apelo de Jesus, ele é concreto, ele é exigente, ele é realístico. Ele não só quebra a corrente do ódio e nos propõe, além de quebrar a corrente do ódio, o respeito à outra pessoa, a tolerância, saber descobrir as qualidades boas daquelas pessoas que, com perdão da palavra, aborrecidas, ter compreensão com a limitação delas e saber acolher o outro nas suas limitações. Amar para além das aparências. E nós vemos agora nesses dias, com essas dificuldades em Petrópolis, como as pessoas todas se dobram, se esforçam para ajudar os que sofrem, sem saber o nome, sem saber as qualidades, sem saber circunstâncias sociais de cada pessoa. Mas ver-se uma pessoa sofrendo e a necessidade de aliviá-la em seu sofrimento. E como é bonito ver essa dimensão de ajuda, de fraternidade autêntica, de socorrer o irmão na sua necessidade pelo único fato dele ser filho de Deus e nosso irmão em Cristo. Vejam que esse sentimento profundo no coração das pessoas. Uma coisa talvez que possa parecer assim, quase sem muita importância, os motoqueiros, que estão sempre a correr com suas motos, mas que nesse momento se colocaram em trilhas perigosas,
como os noticiários mostraram, de barro, a levar socorro, a levar água, a levar alimento, a levar ajuda. Vejam que nós simplificamos muitas coisas. Um motoqueiro é um jovem que tem um coração que ama. O motoqueiro é um jovem que tem Jesus no seu coração. E que às vezes não tem tanta oportunidade de mostrar a bondade que irradia do seu coração. E assim, nesse momento, convém também rezar por todos os motoqueiros do Brasil. Que Deus os abençoe. Lhes dê, assim, a sabedoria da velocidade conveniente e que eles tenham muita oportunidade de fazer o bem aos seus irmãos. Onde os carros não conseguiam chegar, os motoqueiros chegavam. Mas, sobretudo, o coração de amor desses jovens, pela alegria de servir, pela alegria de ajudar, sem esperar nenhuma recompensa. Só que isso é que deve ser o dia a dia da nossa vida. Querer bem aos outros. Quanto amar os inimigos, eu lembro umas cenas que realmente circularam na internet, num desses países aí não cristãos, um povo de uma religião, claro, não cristã, mas pessoas radicais, em que para elas o cristão é porco e, portanto, deve-se matar todo cristão. E eu vi cenas, assim, transmitidas de criança de 3, 4 anos de idade presenciando cristãos serem degolados e o sangue se espalhando pelo chão. E a criança aprende desde cedo a odiar o cristão. E aí vem o retorno. Amar essas pessoas que odeiam os cristãos. Porque quando elas fazem isso, elas imaginam que estão fazendo bem. Porque desde cedo aprenderam que deveriam fazer assim. Então, objetivamente, elas estão erradas. Mas no seu coração, elas pensam que estão fazendo uma coisa certa. E nós temos na história dos mártires, muitos mártires, que foram alegres para o centro do circo, em Roma, cantando. Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, que entrou cantando antes de ser devorado pelas feras, amando aqueles que o condenavam à morte. Mais perto de nós, para não ficar assim uma coisa muito aérea, muito distante, o amor de mãe ao filho. O carinho que as mães têm com seus filhos independe da qualidade dos filhos. É seu filho, é o quanto basta. E ela dedica todo o seu amor a seus filhos, sejam eles bebezinhos, sejam eles crescidos. Sempre gosto de apreciar nas portas das cadeias, ali estão as mães. Fez o crime, mas é meu filho. Eu me recordo quando no passado, no Carandiru, em São Paulo, mataram mais de 100 presos, as mães do lado de fora da prisão, com os punhos voltados ao céu, pedindo justiça para aqueles que mataram seus filhos. Foi criminoso, mas é meu filho. A mãe ama o filho, independentemente se ele é santo ou menos santo. É assim Deus nos ama. Deus ama a cada um de nós do jeitinho que nós somos. E Deus ama o pecador com o mesmo amor que ele ama um santo. Porque os dois são seus filhos e pelos dois Jesus Cristo derramou o seu sangue. E o que Jesus nos ensina hoje é esse amor gratuito, de perdoar os inimigos, as pessoas que falam mal de nós, que fizeram calúnia. E uma coisa que não apareceu no texto do Santo Evangelho, mas que é muito frequente na vida, rezem pelas pessoas que sentem inveja de você. A inveja é diabólica. O demônio tentou os primeiros pais no paraíso pela inveja, por ter perdido o seu lugar no céu.
E a inveja é um sentimento diabólico. Rezem pelas pessoas que sentem inveja de você. É a melhor maneira de destruir o mal da inveja. Mas rezem querendo o bem delas, não querendo o mal para elas. Querendo bem, são pessoas que sofrem com a própria limitação e por isso se deixam corroer por esse vício tão triste da inveja. Amar as pessoas, entender as pessoas nas suas limitações. Eu acompanhei uma vez um episódio em que alguém substituiu alguém no cargo. E a pessoa que deixou o cargo era muito eficiente e desenvolveu a sua função com brilhantismo, com graça, com harmonia, e todos admiravam e apreciavam o modo como ele desenvolveu a responsabilidade naquele cargo. Quando entrou um outro no seu lugar, ele não conseguia ocupar o mesmo espaço, ter a mesma visibilidade, ter a mesma harmonia, a mesma agradabilidade, e ele sofria por essa situação e começou a procurar formas de diminuir o trabalho realizado pelo seu antecessor. Inveja. E aquele que foi antecessor dele nunca respondeu, nunca reagiu e entendeu que era pura limitação humana. As pessoas que sentem inveja, elas agem pela própria limitação humana. Amá-las para além dos seus atos, no seu coração, para que elas se encontrem, se realizem, sejam felizes. Querer o bem aos outros e fazer o bem aos outros. Eu aprendi que cada dia que passa é uma oportunidade irrepetível de fazer o bem. O bem que eu fizer hoje, feito ficará. E o que eu não fizer, nunca mais poderei fazê-lo, porque amanhã será um outro dia com novas oportunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, com a confiança de filhos e filhas, supliquemos ao Pai que acolha e atenda nossas preces, dizendo: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Olhai, Senhor, pela Igreja e seus ministros, chamados a ser no mundo sinais e testemunhas do vosso amor compassivo e misericordioso, nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Iluminai as autoridades constituídas, responsáveis por implementar políticas públicas que favoreçam a edificação de uma sociedade mais fraterna e solidária, nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Consolai os que sofrem com calúnias, intolerância e outros tipos de agressões, e convertei o coração de quem cultiva o ódio por meio de palavras e ações, nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Protegei nossas famílias contra a tentação da divisão e ensinai-as a viver o respeito e a compreensão em todas as situações, nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei em nossa comunidade os propósitos de romper com tudo que contribui para a violência e de viver vosso amor na família e no mundo do trabalho, nós vos rogamos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, acolhei as preces que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
receio de lançar as redes, queremos oferecer. O medo das águas profundas, queremos oferecer. O esforço de nossas labutas, queremos oferecer. Os passos de nossas lutas, queremos oferecer. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Nessa Santa Missa vamos rezar com piedade pelos falecidos nos problemas de Petrópolis, por todas as famílias que sofrem, que perderam seus lares, que perderam seus bens, e por todos aqueles de coração grande que se esforçaram para ajudar seus irmãos sofredores. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, é nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de vossos filhos falecidos nas chuvas de Petrópolis, e de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que Tirai tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei Fazei uma palavra que serei salvo.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovo minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde. Que Deus lhes conceda a graça da perseverança nessa missão tão linda e sublime de devolver a saúde e aliviar as dores dos que sofrem. Rezemos pelos mortos de Petrópolis, pelas famílias sofridas que perderam seus queridos, outras que perderam seus bens e alguns perderam tudo que possuíam. Deus é Pai, a seu tempo Deus se faz presente na vida de cada um, com suas graças e suas bênçãos, e dando-lhes novamente a alegria de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.